Olá, congressistas do Quarto Congresso Brasileiro de Biodiversidade Virtual, Convive 2024, tudo bem? Eu sou a professora Milena Gaion Malosso, da Universidade Federal do Amazonas, e desde já gostaria de agradecer a equipe da IME, da IME Eventos pelo convite em palestrar nesse evento. A minha palestra vai ser sobre os métodos e técnicas biotecnológicas para a conservação de espécies vegetais. Bom, a primeira coisa, quando a gente pensa em conservar, a gente pensa que é não mexer, congelar, não põe, né? Não pode mais congela, não põe a mão. E, na verdade, conservar não é sinônimo de congelar, de não mexer. E sim, ele é sinônimo de uma gestão, de uma utilização sensata da natureza e dos recursos naturais, dos recursos genéticos, né? Por quê? Não adianta falar para não usar, porque o homem, ele não é superior à natureza, ele é integrado à natureza, ao meio ambiente, ele é integrado aos ciclos biogeoquímicos. Então, o homem, como qualquer outro ser vivo, depende da natureza. Olha, nós utilizamos a natureza para nos vestir, ó, roupa de malha, algodão, seda, linho, né? A gente tem móveis de madeira na nossa casa, a gente se alimenta de vegetais e animais, né, fungos, né, medicações à base de plantas, de animais, por exemplo. Assim, o homem utiliza a natureza. Então, assim, não adianta falar que não é para utilizar. Ele tem que utilizar, mas ele tem que utilizar de uma forma sensata, né? E aí, para que essa utilização ocorra de forma sensata, há grandes apelos de motivos éticos, né? Quando a gente quer que a pessoa atue na área de conservação, a gente usa argumentos como, olha, Deus criou tudo que há na Terra, quem é o homem para destruir o que a criação superior fez? O homem é o único ser inteligente, ele tem o dever de cuidar das outras espécies que não são inteligentes. A gente ganhou de herança, né, o meio ambiente bom, vivo, intacto dos nossos pais, então a gente tem o dever de deixar dessa forma para os nossos filhos. A natureza levou século para produzir o que tem aqui, a gente não tem. É, a gente não tem permissão para destruir tudo que tem enquanto espécie. Enfim, vários são os argumentos aí para tentar sensibilizar, né, as pessoas e as organizações para conservar a natureza ou dar um cashzinho para a gente trabalhar aqui na linha de conservação, tá? Aí, quando a gente está falando em proteção de biodiversidade, a gente não está falando só de proteção das espécies animais e vegetais, micro-organismos, enfim, eu vou falar de plantas aqui, tá? Mas engloba em todos os reinos. A gente não está falando só de conservar as espécies selvagens que estão lá na floresta, a gente tem que cultivar também as espécies, a gente tem que conservar também as espécies cultivadas e domesticadas e os seus parentes selvagens. Por quê? A gente, com o passar do tempo, né, o homem ele foi selecionando quais são aquelas espécies que ele mais utiliza para alimentação. Então, vamos pensar que ele quer lá uma fruta X, que tenha um fruto maior, que tenha um fruto mais doce, mais polpudo, mais vermelhinho. E aí, quando ele vai selecionando, que produza mais frutos por pé, que cresça mais rápido, que amadureça mais rápido, enfim, N características agronômicas. Então, como que é feita essa seleção, né? Pelos melhoristas ali do campo, né? Então, o que ele faz? Olha, ele vai cruzar uma que tem a semente, uma planta que tem a fruta mais vermelha com outra que tem a frutinha mais vermelha. Cruza, bota a sementinha, espera crescer, ficar adulta, e vai cruzar com outra lá que é maior, né? Aí depois espera a sementinha, espera crescer, e vai lá e cruza com a outra que é doce, e assim vai indo, né? Vai fazendo essa seleção aí. Aí o que, que acontece nessa linha de seleção de características agronômicas de interesse? Pode ser que eu perca aqui alguns genes de interesse agronômico, como de resistência a doenças, a estresse hídrico, a estresse climático, enfim, posso perder outros genes que também são importantes para frente, para a espécie, né? Então, eu protegendo os parentes selvagens dela, eu consigo fazer uma reintrogressão desses genes, né, de características de resistência nessa espécie aí, nesse indivíduo da mesma espécie que eu vim trazendo as características agronômicas de mercado, né?
para ele. Então, é uma forma que a gente tem de salvaguardar genes, tá? Existem diversas maneiras de proteger a biodiversidade. Então, foi promulgado o decreto número 2.519, no dia 16 de março, que é o que instaurou a CDB no Brasil, né? A CDB é a Convenção da Diversidade Biológica, tá aqui, ó, o decreto, é esse aqui, eu printei a tela e pus para vocês, é só vocês escreverem lá no Google Convenção da Diversidade Biológica e abre o do planalto.gov, tá? E aqui é a lei. Essa CDB, ela regimenta muito a biotecnologia no Brasil, é ela quem define o que é biotecnologia, quais são os conceitos principais, como você faz, como que você usa a tecnologia, como que você troca a tecnologia, enfim, ela orienta e normatiza e regulamenta aí a biotech em várias interfaces, então, e aspectos aí seria muito recomendável vocês lessem realmente essa lei, tá? Bom, esse decreto, ele vem definindo, né, como que se faz a preservação. Então, ele dá o conceito de preservação in situ, de conservação in situ, que consiste em manter os organismos vivos em seu meio de origem, quer dizer, aquela espécie surgiu ali, você deixa ela quieta lá naquele canto onde ela se originou, tá? Permite que as comunidades de animais e vegetais prossigam sua evolução, né? Se você não mexer no meio ambiente, se o homem não for lá e não for fragmentar, não for desmatar, não for lá prejudicar o meio ambiente de qualquer forma, né? Se o ambiente ficar intacto, a evolução da espécie ocorre por si só, como ocorreu desde que o mundo é mundo, né? Desde o surgimento do primeiro ser vivo. Então, o grande problema desse tipo de conservação é que nem sempre a manutenção em si é possível, porque todas as áreas já foram extremamente fragmentadas, né? Já estão extremamente perturbadas, então assim, nem tem como deixar mais evoluir, porque já fragmentou. Se você pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, divergindo um pouco o número de autor para autor, a gente só tem 7% de mata natural, né? Então, se o resto já acabou, né? Já não tem mais. Como é que você vai conservar em situ um lugar que já foi todo modificado? Né? Não tem como. Então, vamos preservar esse sítio que sobrou, fora do lugar de origem natural da espécie, tá? Esse papel ele é muito importante. Ele é realizado pelo jardim zoológico. Você tira o animal lá da natureza e guarda esses jardins zoológicos e eles funcionam como um banco de genes vivos, né? Dos jardins botânicos, tem um lá, quando eu fui no Paraná, o Jardim Botânico lá do Paraná é maravilhoso. Eu achei muita planta amazônica, né? Eu sou de São Paulo, mas eu trabalho no Amazonas e assim, tinha muita planta amazônica lá no Paraná, né? Um ecossistema totalmente diferente está sendo conservado, que muitas vezes a gente não consegue conservar aqui. Tem os bancos de germoplasma in vitro também, que são aqueles que interessam para a gente aqui nesse momento, nessa palestra, tá? Então, o objetivo da biologia de conservação é o de conceber estratégias razoáveis para gerir os meios naturais, flora e fauna e a diversidade genética. O que é que tem que ver a fauna com isso, professora? A senhora está falando de planta, tem tudo. A fauna, a gente precisa da fauna para polinizar, por exemplo. Ó, a gente tem que ver lá, né? A gente está mexendo com planta, mas quando a gente está fazendo análise de ecossistema, a gente tem que ver lá, ó, tem a abelha, o pássaro, que é o polinizador, você tem um outro animal que seja dispersor de semente, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de análise, né? Mas, enfim, esse intercâmbio de in situ e ex situ aqui na biotecnologia para gente, ali na cultura de tecidos vegetais, que é onde eu estou querendo chegar, ela é feita da seguinte forma: a gente vai, pega o nosso material biológico, seja lá raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, o que eu quiser lá, vou pegar meu material biológico, que eu vou chamar a partir de agora de explante, qualquer pedaço da planta lá que tenha o DNA cariótipo completo, tá, da planta, e aí eu vou pegar ela e vou trazer lá para o meu laboratório de cultura de tecido e vou colocar in vitro. Tá? E aí eu vou fazer um monte de coisa com ela lá para poder conservar. Tá? Então, basicamente, a biotech faz, né? Ao invés de ir lá e se bater, ficar brigando, a gente faz, tá? A gente vai, a gente é atuante nas questões sociais, nas questões legais, mas a gente vai lá fazer esse trabalho, mas a gente não entra em embate
com quem está desmatando. O que a gente vai lá, a gente pega, corre o material, coleta o material biológico, lógico, com ordem de IBAMA, tudo bonitinho, tá? E aí a gente leva para o laboratório. É assim que a gente faz, a gente não fica brigando, porque não cabe a gente brigar com o cara que está desmatando, né? Quem faz isso daí é a polícia, não é professor, embora a gente fale. Mas enfim. Aí o que que aconteceu? Para poder saber, né, para poder a gente fazer essas conservações in situ e ex situ, precisou se criar decretos de áreas protegidas, né? Porque ao longo do tempo essas espécies elas vão ter que estar em algum lugar para evoluir, né? Então, a longo prazo, a sobrevivência de muitas espécies depende unicamente da proteção do seu habitat. Aí fizeram a lei das áreas protegidas, né, que são os lugares que o Estado, entenda-se esse Estado com letra maiúscula, país, Brasil, julgou necessário proteger e gerir com o meio ambiente, com o objetivo de conservar. Aí o grande lance do termo área protegida é que é um termo muito genérico, olha, ele está englobando desde a reserva de Mamirauá, no município de Tefé, Amazonas, que é uma área gigantesca, até as, os loteamentos urbanos, que por lei tem que deixar 25% como área verde, né? Então, é complicado de você definir o que descreve isso daí, né? Que tipo de área pode descrever isso daí? Além disso, ó, podem se tratar de áreas de reservas integrais, onde a ação humana é proibida, ou de zonas habitadas, nas quais a proteção da flora e fauna é assegurada pelas populações locais na gestão do meio das espécies. Então, assim, pode ser que você mire essa lei para um lugar que não tem ninguém, beleza, maravilha. Deixa lá, fecha, ninguém mexe. Mas, e se tiver gente morando nessa área, como tem aqui no Amazonas, no interior, no interior do estado todinho, você tem pequenas cidades e você tem o que eles chamam de interiores da cidade. Tem gente morando por toda a floresta. Você tem populações indígenas imensas no meio da floresta. E aí você faz o quê? Né? Como é que faz? Eles que vão gerir aquele ambiente, eles que vão utilizar de uma forma sustentada, né? Então, hoje estima-se que há 4.500 sítios ou lugares protegidos, o que equivale a 3,5% das terras emersas, e esse dado varia de autor para autor. Mas, olha, só tem 3,5% da área continental preservada, o resto já estão destruindo, já destruiu muito, né? Então, é uma coisa que chama muita atenção. Dos usuários, então, tá, a questão da área protegida não deu lá muito certo, porque você não podia mexer, então vamos fazer, vou dar um nome para esse negócio aí, né? Vamos fazer uma área protegida do tipo santuário natural, tá? Que é essa área de gestão participativa. Então, no final do século XIX, com a criação dessas primeiras zonas protegidas, a ideia dominante era de que a conservação e a exploração dos meios naturais não eram compatíveis, eram ideias totalmente divergentes. Ou eu não mexo, não entro, não mexo, não ponho a mão, ou eu entro, coleto, caço, pesco, derrubo, construo, urbanizo, ponho pasto, levo meu gado, enfim, né? Aí nessa definição aí, o homem não podia explorar grandes áreas para evitar as perturbações ambientais, né? Só era possível a presença de cientistas que estudavam a evolução da espécie e de visitantes que iam lá para conhecer a natureza. Mas aí, no caso, eles iam com guias treinados, tá? Outra coisa que criou um grande problema foi a criação das áreas protegidas nas regiões habitadas, que levou ao deslocamento da população humana, né? Eles eram expulsos do nada, porque eles não respeitavam algumas regulamentações dos parques com pesca e casca, fazendo pesca e caça. Então, você imagina, você faz um decreto onde você pega a área que tem uma população indígena que é originária do lugar. Cara, é óbvio que eles vão caçar e pescar ali, a vida deles é ali, a obtenção de alimento deles, desde que eles existiram era ali. O fato de ter o presidente ter assinado um decreto não muda a vida de uma tribo inteira. E o que você vai fazer com essa população indígena todinha? Você vai pegar daqui de Quari, que é no interior do Amazonas, vai levar e vai soltar lá em Manaus? Essa população tem as mesmas características,
psicológicas, sociais, né? Que a gente tem, olha, a grande maioria deles, não estou falando do indígena raiz, tá? É aquele que é indígena mesmo, que mora lá na tribo, no meio do mato, que a gente tem um fluxo muito grande de população indígena na área urbana, tá? E eles assumem várias funções e eles fazem faculdade e tudo mais, eu estou falando da população raiz mesmo, né? Você vai pegar esse povo vai soltar lá em Manaus, o cara não foi na escola, o cara não tem emprego, o cara não tem a rotina, o hábito, né, de rotina de a gente acordar cedo e trabalhar, voltar para o almoço, vai trabalhar, voltar, a rotina dele é outra. Ele caça, peça, coleta. Então, você vai fazer o quê? O que, que vai acontecer? Não vai dar certo isso. O cara vai ficar um ano, um mês, 2 meses, 3 meses em Manaus, e aí depois ele pega ele, mas não volta lá para a área que ele estava inicialmente, né? Então, a gente vê que realmente não adianta falar para não usar, tem que ter uma gestão participativa. Você não vai poder tirar essas populações do local. O que há de se fazer é falar para eles, ó, que nessa época de Piracema você não pode pegar o peixe muito pequenininho e tal, e explicar e tentar, né, fazer com que eles sigam a lei, né? Mas geralmente eles que ensinam a gente a forma correta de preservar, tá? Além disso, a gente tem conflitos sociais nas áreas urbanas, né? Se levar essa população, eles vão vai chegar uma hora. é, Bom, a questão do movimento sem terra, por exemplo, né? Ou de pessoas que vão e pegam as áreas que não estão agricultáveis, mas que têm dono, aí entra a polícia, desocupa, né? Tudo isso daí também se engloba na questão dos santuários. Como que a gente lida com isso dentro de uma área que é protegida? Porque a lei enquadra que não tem ninguém mexendo, eles podem pegar, mas ali é uma área protegida e não era para ninguém mexer. Aí dá esse tipo de conflito, né? Atualmente, a participação das populações locais na concepção e na gestão das áreas protegidas é considerada um fator-chave para garantir a perenidade dos projetos. Sim, se o homem não topar de participar, não há lei que o obrigue, né? Ele tem que estar de acordo com aquilo que está sendo proposto, que é para ele poder realmente efetivar, né? Então, é preciso melhorar o nível de vida, criando condições e estímulos econômicos que permitam que as populações locais exerçam uma conservação eficaz. Então, assim, ó, eu não posso mexer, tá, você pegou aqui a minha fazenda, aqui meu sítiozinho, onde eu criava minhas vacas, minhas galinhas, né, meus porquinhos, então agora eu não posso mais mexer. Então, o que que eu vou, porque aqui é a área de santuário da ararinha vermelha, né, a área de berçário das ararinhas vermelhas que estão em via de extinção. Então, como é que eu vou fazer para manter essa área? Porque eu preciso sobreviver, eu vivo desse sítio. Então, faz-se lá um santuário natural e o cara cobra ingresso para ir, as pessoas irem lá visitar o berçário das ararinhas, por exemplo, tá? Bom, aí com esse negócio de não mexe, não dá certo, fizeram a reserva de biosfera, né? Que é a visão integrativa e participativa do homem na gestão. Então, após os anos 70, o conceito de santuário natural mudou para a reserva de biosfera, que são as áreas protegidas onde ocorre uma relação equilibrada entre os seres humanos e a biosfera. Essas áreas combinam três tipos de funções: desenvolvimento econômico e humano viável no plano sociocultural, ecológico, ao autorizar a utilização dos recursos das populações naturais. Nesse esquema de zona concêntrica aqui, que é uma área dentro da outra, seria, esse daí corresponde à área verde, ó, que é a zona de transição habitada, que é a prática de exploração durável do consumo dos recursos e o consumo dos recursos são favorecidos e desenvolvidas. Então, nessa área verde, que é a área que a gente mora, tá? Que é uma área de preservação, veja, né? E então, assim, ali você pode desmatar para construir, desde que você replante de uma forma sensata, você pode criar indústrias ali, desde que você não polui, não jogue dejetos nas águas, nos solos, enfim, né? Para viver como a gente vive. Aí a gente tem o apoio logístico, né, que tem uma outra função que seria o do apoio logístico para projetos de demonstração e atividade de educação ambiental e de formação, que seria essa área amarela aqui denominada de zona tampão, tá? Então aqui só vai ocorrer atividade de conservação autorizada, como
pesquisa, né, que são os professores de faculdade que entram lá e que sabem andar nessas áreas e coletar, e conhecem as regras e tudo mais, ou guias de turismo, que também fazem faculdade, né, para entrar nessas áreas e conhecem como se portar nesse local, levando, né, as instituições de ensino e seus alunos para essas áreas, para fazer os estudos necessários. E aí a gente tem a área de conservação de paisagens dos ecossistemas e da variabilidade genética, que nesse meu esquemazinho seria essa parte vermelha, que é estritamente protegida. Ela é reservada para proteção a longo prazo, aqui nem populações indígenas podem entrar. Tá? E aí, geralmente, quando cai na zona deles, eles realmente compreendem e não entram, tá? Pelo que eu acompanho aqui no estado de Oman. O homem é considerado como um dos componentes do meio a preservar, e ele é a chave, porque quem vai de uma zona para outra estragando é o homem, animal nenhum vai estragando, derrubando mata, poluindo, né? Enfim, é só o homem que faz isso, então ele que é a chave. E aí, o caso da reserva de biosfera acaba sendo um modelo positivo, porque a população envolvida está associada na implantação da gestão, né? Ela sabe que se ela tirar, ela não vai ter de onde pegar depois, ou que dali ela obtém lucro lá cobrando ingresso para ver a arinha, né? Bom, as dificuldades encontradas, né, na questão de você determinar áreas protegidas, né? Primeira coisa, qual área que eu vou proteger? O número de espécies que habitam um ecossistema ou um conjunto de ecossistemas não determinante? Então, assim, ó, eu vou conservar, vou proteger uma área muito grande com poucas espécies, ou eu vou proteger uma área pequena, mas que tem muitas espécies raras e espécies endêmicas que só dão ali? Certo, era conservar tudo, mas não dá para a gente fazer área de preservação em tudo, né? Que a gente usa. Bom, o principal problema, né, é que as zonas protegidas são estáveis do ponto de vista institucional, e a gente viu isso com o nosso último presidente, né, com o nosso presidente anterior, onde ele queria desinstituir, não sei qual o termo, onde ele queria que destituir, né, as áreas protegidas, que ele queria que aqui na região amazônica pudesse sair derrubando floresta para fazer plantação. E aí a gente teve intervenções da ONU, como deu no jornal, né? A França parou de investir dinheiro aqui, a Alemanha parou de investir dinheiro, e foi aquele escândalo que nós acompanhamos, né? Bom, zonas vulneráveis, tem os problemas sociais ou de conflitos armados. Aí acontece uma guerra, que nem está acontecendo essa guerra, aí o nego começa a soltar bomba lá, não adianta nada você fazer uma lei de área protegida, área de santuário, área preservada, então a bomba está destruindo tudo que tem ali, né? Aí nós temos o Estatuto da Área Protegida, que é um problema porque ele permite a exploração mineral e a abertura de estrada. Aí, por exemplo, você pode estar dispersando mercúrio, que é bioacumulador, e aí você pode estar, nesse abrir estrada, você pode estar fragmentando o ecossistema e causando, e tendo um problema que é o tal do efeito de borda, né? Porque mudando a temperatura, a umidade, a luminosidade, a vegetação vai morrendo em volta, né? Os micro-organismos vão morrendo, a vegetação vai morrendo em volta da área que você cortou ali, né? Para criar estado. Aí, dependendo do estado de saúde daquela área ambiental, pode ser que se degrade a área todinha para você passar uma estrada lá. Mas geralmente as florestas vêm e tomam uma estrada se não tiver um fluxo muito constante ali, né? Eu estou falando de arte floresta, tá? Desenvolvimento industrial provoca poluição da zona protegida, porque o que acontece? Lá na área verde a gente pode ter indústrias, e aí sempre vai dejeto, por mais que você recicle, né, que você faça saneamento, acaba indo um pouco de dejeto para o você vai falar assim, ó, não pode, não, água você não vai trazer, não, seus poluentes aqui da área amarela e vermelha, essa água poluída não pode pagar como água tendo fluxo em massa, é a mesma coisa, né, só vamos supor, fuligem, fumaça, né, CO2 e tal, como você vai falar assim, ó, o vento está trazendo, né, o seu gás poluente, seja ele qual for, aqui para a zona amarela e para a zona vermelha, você vai falar assim, não pode entrar aqui, tá vindo fluxo em massa, como é que você controla isso daí? Não controla, né? Então, conclusão, as zonas protegidas são necessárias, mas elas não estão totalmente protegidas de todos os tipos de impacto, né? E aí que entra a conservação dos recursos genéticos na biotecnologia, que é o nosso foco aqui.
Então, a conservação, ela necessita desse tipo de enfoque situ in situ, tá? A gente vai lá, pega no ambiente, bota no vidrinho, faz o que a gente quer fazer com a planta aqui no vidrinho, e depois te devolve lá para o meio ambiente de novo, com as características que o meio está precisando, tá? Então, essa conservação em biotecnologia pode ser feita de várias formas. A gente tem a primeira delas, que são os bancos de genes, tá? Então, que em razão da degradação do meio natural, ou da necessidade das indústrias agroalimentícias, frequentemente é necessário conservar as espécies dessas variedades naturais e domésticas fora do seu lugar de origem. Você já pensou, cara? A empresa lá da Danone, ou a Chocolate Garoto, Nestlé, toda vez que precisar de cacau, tem que ir lá para a Bahia, para pegar a empresa, está lá em São Paulo, no Rio, eles têm que ir lá na Bahia coletar cacau para pegar a matéria base lá do produto que eles estão fazendo. Não, eles levaram a semente, fizeram plantações ali perto. Né? A Danone vai buscar morango, uva, né? Lá no Rio Grande do Sul, não faz sentido. Então, né, traz essas espécies para perto de onde está a sua indústria, seu polo produtivo, né? Então, quando a gente traz, a gente está fazendo um banco de gene, tá? Porque eu estou tirando lá de um ambiente que pode ser degradado e estou guardando aqui perto da minha indústria. Eu estou guardando aqui na minha casa de vegetação, aqui no meu laboratório de cultura de tecido vegetal da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto de Saúde e Biotecnologia, que é onde eu trabalho. Eu estou tirando de lá e estou trazendo para cá. Então, é uma forma da gente fazer um banco de genes, né? Os genes de plantas só podem ser conservados em sistemas vivos, ou seja, em plantas inteiras ou partes delas, porque devem permanecer vivas e boa saúde. A maior parte das plantas cultivadas são conservadas ex situ em bancos de germoplasma, que podem ser realizados através de 4 técnicas ou métodos principais, né? Então, assim, o problema de planta é que não dá para a gente só pegar uma sequência gênica e guardar lá no vidrinho, né? O gene tem que estar dentro de um tecido, de uma célula, ou de um indivíduo inteiro, né, que está vivo, para poder ser conservado. Então, olha lá, os métodos de conservação. Os 4 métodos de banco de germoplasma que a gente tem, banco de genes, tá? Então, o primeiro é em grãos, que é o mais barato, né? Você vai lá, coleta e é mais fácil de conservar. Você pega a semente e guarda ela, né? Num vidrinho, vai depender da espécie da planta que você está trabalhando, o tipo de semente, o estágio fisiológico que ela aguenta, de desidratação, de frio e tudo mais, tá? Mas enfim, vai depender de algumas características lá da espécie. Mas a coleta que aguenta, mas a espécie que aguenta ser conservada na forma de semente, você vai lá, pega, ó, pode botar numa placa de Petri e guardar, pode colocar em sacos de juta, pode colocar em bandejas, em salas maiores, pode botar em cilindros horizontais, você guarda do jeito que você quer, semente lá, no laboratório, na tua empresa, né? Bom, isso daqui, esse tipo de metodologia, só dá para fazer com sementes de espécies que são ortodoxas. Podem ser secas e mantidas em uma temperatura de 20 graus sem perder sua viabilidade, porque tem espécies que, se você baixar muito a temperatura, o embrião morre. Aí, como é que você vai conservar a semente, mas o embrião está morto? Então, não dá certo, né? Então, semente de espécies de cereais podem permanecer assim, ó, por mais de 100 anos, tá? Lá dentro do seu saquinho, dentro da sua placazinha de Petri. Você deixa 100 anos a semente lá que ela fica bonita e viável. Outra metodologia que a gente tem é o banco de genes no campo in situ, no lugar de origem, lá onde a espécie se formou, tá? E aí, a maior parte das espécies vegetais que não produzem grãos facilmente são conservadas no campo sob a forma de planta no pé. Você deixa a árvore crescer lá, tá? Deixa a planta crescer lá no lugarzinho dela, tá? Várias espécies economicamente importantes para os países tropicais se reproduzem via vegetativa, como batata, batata doce, mandioca, inhame, tá? Essas espécies, então assim, se ela não tem semente, você vai, né, como é que você vai guardar semente? Né? A reprodução dela é por semente, então vai ter que ser no solo mesmo, né? Aí a gente tem espécies recalcitrantes, também são conservadas dessa maneira, como café, seringa e banana. A recalcitrante é aquela que não aguenta ser desidratada, tá? Tem que ficar com 20, com teor de água muito baixo. Então, não tem como se desidratar, vai ter que plantar no pé, vai ter que conservar no pé mesmo, tá? Aí a gente tem o on-farm, que é, como o próprio nome diz, na fazenda, né? Eu coloquei também animais aqui, embora o nosso foco seja vegetal, mas dá para fazer com animal, tá? O objetivo é de preservar muitas variedades locais de plantas cultivadas ou animais domésticos que foram selecionados pelos agricultores
segundo critérios de adaptação em condição locais ou de usos específicos. Então, assim, né? A gente é tal coisa, o cara quer lá uma vaca, né? Eu dei o exemplo do fruto mais vermelho, maior, mais doce. E o cara quer uma vaca cada vez maior, cada vez produtora mais de leite, que é, né? Quanto maior a vaca, mais carne tem para vender, quanto mais leite produzir, mais dinheiro entra. Uma vaca que seja mais resistente a doenças, né? Enfim, eles vão selecionando, então ficam ali na fazenda, tá? E aí a gente tem também, ó, aqui as fazendas mesmo de vegetais, né? Que você planta inúmeros indivíduos geneticamente diferentes em áreas próximas, né? E é muito indivíduo mesmo, olha quantos pezinhos tem aqui, ó, de laranja, tá? É muito. Tá? Então, as próprias fazendas comerciais não deixam de ser bancos de genes. O grande problema é que vira e mexe, eles arrancam, né, a planta no pé inteiro da planta e aí replantam uma outra planta ali naquele local. Mas quando bem orientado, dá para você fazer um banco de gene aqui. E aí vem o que é interessante para a gente, que é a quarta técnica, que é a cultura de tecido vegetal in vitro, tá? Que é guardar a planta dentro do vidrinho lá no laboratório, né? Tem um monte de técnica de cultura de tecido para fazer isso. Bom, mas né, cultura de tecidos vegetais, ela consiste em introduzir e multiplicar pequenos propágulos de plantas através de metodologias de clonagem intensiva, massal, clona rápido, muito e de forma barata, tá? A técnica, basicamente, as técnicas de cultura de tecido vegetal, basicamente consistem nessas que eu vou explicar agora. Você tem uma planta matriz lá com os genes de interesse que você quiser lá, tá? Se você não tiver, dá para você recortar e colar, grossamente falando de engenharia genética, você faz a seleção lá no meio ambiente, faz melhoramento, né? Mas enfim, você pega lá a planta já do seu interesse, né? Que a gente chama de planta matriz, e nela a gente vai pegar os explantes, são os pedacinhos de tecido que tem o genótipo completo da planta, né? A gente tem aqui, ó, explantes que podem ser do tipo apical, que podem ser segmento nodal, ou podem ser ápices caulinares, que são os locais onde a gente tem as células meristemáticas, que são células totipotentes, têm capacidade para se tornar qualquer tipo de célula, qualquer tipo de tecido que a planta possa estar precisando produzir. Então, a gente pega qualquer um desses tecidos, que a partir de agora eu vou chamar explante, seja lá qual for ele, passa por um processo de desinfestação, que a gente chama de asepsia, que a gente pode trabalhar de várias técnicas, que tem aquelas que a gente começa a fazer tratamento lá na planta do pé, jogando antibiótico e fungicida sistêmico no pé. Tem umas que a gente vai lá, coleta a plantinha e faz a asepsia direto no laboratório e não põe no pé. A gente costuma usar as asepsias mais baratas, que é hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, em concentrações que variam de 0,1 a 1 miligrama por litro, né, 1 ml por litro. A gente pode usar hipoclorito de cálcio, que é o cloro de piscina. Se não der certo, a gente vai poder testar antibióticos, não achar qualquer, faz antibiograma, enfim. A gente vai sempre da mais barata para mais cara, tá? Mas vamos trabalhar a técnica mais barata, que a gente coloca lá na água sanitária, por 1 hora num shaker assim RPM, dá um banho de álcool 70, que é uma solução astringente, por 1 minuto, e depois coloca em solução de 1% de fungicida sistêmico, pode ser deosado no mil, né? E deixa rodando lá no shaker, 1 hora, 2 horas. Como é que eu vou saber se está montando? Ou você olha o protocolo pronto em algum artigo, ou capítulo de livro, enfim, procura na internet. Se você não achar, você monta o protocolo você mesmo, tá? E aí, esse explante já descontaminado, né? A gente coloca ele em um meio de cultura que tem os nutrientes necessários para manter o estágio fisiológico nutricional adequado da planta e açúcar suficiente para ele crescer, para ele produzir brotos, né? Ou calos, ou raízes, ou seja, para montar célula, para montar o tecido que você está querendo direcionar a produção. Então, dependendo do hormônio que você põe aqui, né? Auxina, citocinina, gibberelina, enfim, o que é que você está mexendo, né? Você vai ter diferentes tipos de tecido. Então, você pode estar produzindo, por exemplo, a partir desse explante, os embriões somáticos, embalar com alginato de cálcio, que é o chiclete que a gente come, né?
E aí depois você planta e vai nascer uma planta inteira, porque você produziu um embrião. Ou então você pode pegar e induzir só a parte aérea, deixa crescer na parte aérea, você repica os segmentos nodais, cada um, você botou lá, né? Em um mês ele deu 10, você botou só o segmento apical, ele cresceu, em um mês ele te deu 10 segmentos nodais, você vai cortar os 10 segmentos, vai colocar em 10 vidrinhos, tá? Então, assim, ó, é, o jambu, ele dava 11 por mês, que foi a minha planta do meu doutorado. Então, assim, no primeiro mês eu fui e coloquei um segmento nodal ascético. No final do mês eu tinha 11. Cortei daquele um tubinho, no final de um mês eu já tinha feito 11 tubinhos. Aí esses 11 tubinhos ficaram mais um mês crescendo. Quando eu repiquei, no terceiro mês eu já tinha 121 clones daquela planta mãe. No quarto mês era 121 vezes 11, e você vai fazendo isso nessa taxa de multiplicação, tá? Então, tô clonando massalmente, micropropagando, tá? Então, assim, vou fazendo as partes aéreas, aí depois eu boto lá no meio de indução de raiz e seguir, faço uma planta inteira e planto. Eu posso fazer cultura de calos, que são essas células totipotentes, tá? E aí, eu posso tanto manter ele em meio sólido, como eu posso colocar ele em meio líquido e chamar de cultura de suspensão celular, tá? E aí, eu posso regenerar tanto a suspensão celular quanto o calo, ó, tanto a suspensão celular quanto o calo numa planta inteira, enraizar e botar no ambiente, tá? Ou então eu posso pegar e fazer cultura só da raiz. Se eu tenho interesse só na raiz, eu não preciso montar a planta inteira. Eu monto só a raiz. Tá? Vamos supor que eu quero pegar aqui um metabólito secundário, seja qual é que for aí, para fazer uma medicação, por exemplo, tá? Um remédio, medicamento que está sendo exudado pela raiz. Eu não preciso fazer a parte aérea, está na raiz, então eu faço a cultura de raiz. Agora, se o negócio for produzir para vender a muda, então eu induzo a raiz, depois eu induzo a parte aérea, e aí eu aclimato e põe no campo, tá? Dá para fazer de tudo aqui em cultura de tecido, tá? Aí, essa técnica que eu estava falando, que é de clonagem, né, que é de interesse da gente, que chama micropropagação, a gente faz lá a sepsia, e aí a gente coloca essas plantinhas. Desse um mês, ela fica onde? Né? Ela fica num local chamado sala de crescimento. As condições, isso daqui é uma sala de crescimento, ó, verdadeira, tá? Que isso daqui é uma foto de inteligência artificial, essa daqui é uma sala de verdade, tá? Então, para vocês podem ver, ó, as plantas ficam em prateleiras, né, dentro de tubos de ensaio, de diversos tipos de frascos diferentes. E aí, essas salas, elas têm características, né, a sala de crescimento, ela tem característica de temperatura de 25, mais ou menos 2 graus Celsius, umidade relativa de 65% e 18 horas, claro. Então, a gente acende a luz 18 horas e apaga pelo resto das 24 horas, né? Que no caso seriam 6 horas. E aqui eu só coloquei essa fotozinha de inteligência artificial para mostrar que essa sala é extremamente clara, tá? Que é justamente o contrário da outra metodologia, que é a de banco de germoplasma, tá? A sala é mais escurinha, por isso que eu coloquei aqui, para destacar bem isso, e essas condições também são diferentes. Aqui, ó, só mostrando algumas técnicas, né, dessas de cultura de tecido vegetal. Então, a gente pega lá, ó, um Erlenmeyer, coloca segmentos nodais, e aí, com o tempo, vai sair brotinhos de parte aérea. Já tá até saindo umas folhinhas aqui, ó. Tá induzindo parte aérea. Posso produzir flores in vitro. Aqui a gente tem uma cultura de calo, montando os embriões já se regenerando em parte aérea, tá? E aí, nessa técnica, até então, o que eu queria era multiplicar rápido. Aí, eu posso querer fazer o inverso. Eu posso querer fazer uma técnica para, tipo assim, ó, eu já tenho os genes, eu não quero, né, minha planta, ela tá geneticamente do jeito que eu quero. Eu não quero botar ela no meio ambiente agora, eu só quero conservar o gene aqui no meu vidrinho. É a planta com o gene no meu vidrinho. Então, assim, essas técnicas, elas são caras, bastante caras, né? Então, assim, se é só conservar, é só guardar no banco, eu não quero que ela se multiplique rápido, que ela cresça rápido. Eu quero que o meu pezinho de jambu, que dava 11 segmentos nodais, em um mês, ele dê um, dois, três em 6 meses. Né? Então, eu começo a fazer o contrário, eu começo a fazer coisas que estressem a planta para ela não crescer, tá? Então, a gente chama de técnica, né? Esse banco de germoplasma in vitro, a gente fala que a técnica chama slow growth storage, armazenamento em crescimento lento, né? Em condição de crescimento lento. O que a gente pode alterar aí? O meio ambiente físico
e as questões fisiológicas da planta. Então, no meio ambiente físico, a gente altera lá a luminosidade, a temperatura e a umidade, né, que é o que dá para a gente mexer. Então, a gente põe tudo ao contrário. Ah, ela gosta de claro, a gente vai diminuir a quantidade de horas claro para ela crescer. Ela gosta de ambiente muito quente, a gente vai baixar a temperatura de 25 para 18, mais ou menos 2 graus, que é mais ou menos o padrão, mas vai variar de espécie para espécie, tem espécie que não se consiga com 18, tá? Fotoperíodo, não, né? Já falei, umidade, vamos baixar aqui para 50, 30, para 20, depende da espécie, né? Estágio fisiológico, a gente dá meio de cultura extremamente diluído, dá meio de cultura diluído pela terça parte, diluído pela quarta parte, falta de comida, metabolismo diminui. Além disso, a gente faz adição de uma grande concentração de reguladores osmóticos, né, e protetores de membrana, como pantotenato de cálcio. Reguladores osmóticos são açúcar, sorbitol, manitol, dextrose, né, sacarose, enche o meio, que por osmose a água vai sair do meio menos concentrada, no caso a célula, e vai lá para o meio de cultura, né, então você desidrata a planta, o metabolismo diminui, porque muitas reações metabólicas dependem de água para ocorrer, tá? E aí, a gente pode também fazer adição de óleo mineral, né? A gente cobre a planta, como dá para ver aqui nessa terceira figurazinha, é uma figura de inteligência artificial, isso daqui também faltou a tampa, né? Mas como a gente pode ver, tem que estar tampado para evitar contaminação, tá? Mas como a gente pode ver, ó, a planta, ela tá com óleo, ela tá coberta por óleo mineral, então o óleo mineral vai impedir a troca gasosa da planta com o meio ambiente. E aí, diminui também o metabolismo. Só mostrando aqui que essas salas, ó, de banco de germoplasma, quando comparadas com as outras salas, elas são mais escuras e bem mais frias, tá? A gente tem, ó, termostatos, né, que ficam indicando a temperatura, tem que ser tudo controlado, não pode ficar dando variação, tem que ser estável, tá? É tudo controlado. É, A outra técnica que a gente tem é a aqui é importante lembrar, gente, que essas alterações a gente tem que fazer, mas a planta tem que ficar viva, tá? Porque não adianta você querer conservar o gene e aí aloprar na técnica aqui e aí você matar a planta, tá? A planta tem que conseguir crescer lentamente, ela não pode morrer, ela tem que crescer lentamente aqui. A outra técnica que a gente tem é conservação de criopreservação, né, que é a conservação em tanques criogênicos. A técnica, basicamente, a criopreservação em tanques criogênicos, ela ocorre entre menos 196 graus, se estiver no nitrogênio líquido líquido, e menos 150 graus, se estiver no nitrogênio, no gás de nitrogênio líquido. Então, vamos só ver isso daqui primeiro. Ó, aqui a gente tem um consister, é onde que tanque de nitrogênio. Então, ó, aqui, essa amarelinha aqui e aqui é o tubo de ensaio que está com a nossa planta alvo dentro, tá? Se ele tiver conservado dentro do líquido de nitrogênio, a temperatura que essa planta está é menos 196 graus. Agora, se o líquido estiver embaixo e ele estiver congelado só no vapor de nitrogênio, a temperatura é menos 150 graus Celsius. De um jeito, de outro, o metabolismo da planta está congelado, parou. Tá bom? Então, como que a gente faz para botar a planta dentro do tanque criogênico, né? Você vai ter que desenvolver o seu protocolo, mas basicamente é assim, ó. A gente vai pegar já, tem que ter os protocolos definidos, tá? De micropropagação e, obviamente, o de criopreservação, né? Você tem que saber como pôr, aonde tirar, de que jeito fazer. Mas, basicamente, a técnica é, você já pega lá uma planta tua, segmento nodal acênico, né? Da tua planta matriz de interesse, esse segmento nodal, essa genopical, o embrião, às vezes a semente, tem gente que conserva a semente também, deve ter 1 milímetro a semente não, né, mas os tecidos devem ter 1 milímetro de comprimento. Aí você vai fazer o tratamento com crioprotetores por 1 hora. Como que é isso? Você pega a planta, bota ela num vidro que está cheio de uma solução muito concentrada em açúcares, sorbitol, manitol, dextrose, tá, para tirar por osmose, tira a água de dentro da célula. Por que que tem que desidratar a planta? Porque quando está congelando, forma cristais de gelo. Os cristais de gelo são pontiagudos, eles se movem durante o processo de congelamento, eles estão chegando próximos um ao outro, né? Então, nesse movimentar, eles podem rasgar a membrana plasmática, por isso que a gente coloca
protetor de membrana, que é a pantotenoate de cálcio aí nesse tratamento que eu crio o protetor, para engrossar essa membrana, né, não deixar o gelo vir, e tira muita água, que é para não formar muito cristal. E aí vai fazendo um congelamento livre, né? Passou essa etapa de crioproteção, vai fazendo um congelamento lento, onde a gente baixa de meio grau, a cada 5 minutos a gente baixa meio grau, né? Até chegar a menos 40 graus Celsius. Quando tiver a menos 40 graus Celsius, eu pego e boto lá meu tubo de ensaio com a minha plantinha dentro, lá com cister de nitrogênio líquido. Tanto no nitrogênio líquido, quanto no vapor de nitrogênio líquido. Aí, o dia que eu quiser descongelar, eu coloco ele num copinho d'água a 37 graus Celsius. Pode ser que eu necessite da fase de remoção de crioprotetor. Aí eu faço justamente ao contrário do que eu fiz aqui na parte de crioproteção. Eu vou colocar o meio de a planta numa solução que seja pobre em açúcares, porque por osmose a água vai voltar lá para dentro da célula, né? Aí eu coloco ela no meio de cultura, onde vai fazer indução a parte aérea, né? Aí eu posso repicar indefinidamente, posso enraizar, né? E voltar para o campo. Agora, se ela não precisar da parte de crioprotetor, você já vai direto, ó, do nitrogênio líquido, você já coloca no meio semissólido para fazer o crescimento da parte aérea, aí você mata e vende, tá? Aí a gente tem a técnica de criopreservação. Essa daqui era a técnica clássica, tá? E a gente tem a técnica contemporânea, que é igualzinho, mas ao invés de eu botar um equipamento que vai descongelando, que vai congelando ela, né, de meio em meio grau, eu coloco ela lá para desidratar no fluxo laminar, né? Bota a planta dentro da plaquinha lá de Petri, liga o fluxo laminar, deixa o vento esterilizado vir soprando, né, desidratando ela. Lógico, você tem quanto tempo eu vou deixar? 5 minutos, uma hora, um dia? Não sei, você tem que testar, tá? E o resto é igual, né? Vai lá, bota no nitrogênio, quando você quer tirar, bota um copinho d'água, bota no meio de cultura de multiplicação e faz climar, tá? Bom, os bancos de gene são práticos para o selecionador, já que permitem que o rápido acesso ao material genético oriundo de regiões muito diversas, e isso é verdadeiro mesmo, tá? Porque como está in vitro e está descontaminado e é visível a contaminação no vidro, quando eu quero trocar, lá nos Estados Unidos, ó, você tem um genital, manda para mim na planta, o cara poderia, ele bota lá no transportador e vem, é lógico que tem que ter contrato, tá, internacional, de troca de diversidade e tudo mais, mas é uma coisa muito simples, eu ligo, você tem, manda para mim, manda, dá até para mandar pelo correio, se quiser, né, embala, você chega rápido, né, embala, tubinho de ensaio no plástico bolha e bota no correio, tá? Então, assim, seguidas as normas de legislação, tá bom? Então, é uma coisa fácil de ser trocada. Bom, se a regeneração é efetuada regularmente, a conservação in vitro é um meio seguro para preservar os genes durante séculos, porque toda vez que você repica e bota ela num vidrinho novo, você está dando hormônio para manter ela em estágio fisiológico juvenil, ela não envelhece, porque o tempo todo você está dando hormônio para ela, para se manter jovem, então você consegue conservar por séculos o mesmo tecido que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, você foi repicando, repicando, clonando, 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 tá? As metodologias in vitro permitem preservar o material genético em perigo de extinção cujo habitat tenha sido destruído. É destruído, lembra que eu falei lá no começo, que a gente não fica fazendo embate, quem faz embate com quem está derrubando é a polícia, a gente chega lá, cata o material biológico e joga lá para dentro do nosso laboratório. E lá a gente clona, a gente transforma, a gente ajeita, a gente faz macho vira fêmea, fêmea vira macho, se precisar. Então, assim, depois devolve para o meio ambiente, né? Deixa a polícia brigando lá com os bandidos, a gente vai se meter no meio disso. Eu, professora Milena, vou lá brigar com o cara que está desmatando. Não, vou pegar um tiro no meio da cabeça, né? Eu posso assinar, abaixo assinado, eu posso fazer denúncia, mas eu ir lá brigar com o cara, eu não vou, né? Eu vou lá coletar o meu material correndinho, né? Depois botar em vidro, né? Depois eu devolvo, se for o caso. Os bancos de genes, que são os bancos de germoplasma, exigem uma logística importante para assegurar a manutenção da cadeia de fio e são caros para funcionar. Lembra que eu falei que fica em temperatura de 18 graus, né? Então, assim, você imagina isso aqui no Amazonas, cara. A temperatura média de Amazonas é 40, 45 graus. Você tem que estar com aquelas salas enormes de banco de germoplasma ligado num split a 18 graus Celsius, num lugar onde a energia elétrica é proveniente de biodiesel. É caro, 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 né?
Então, assim, e o material também é mais caro, né? Os reagentes também são mais caros para você fazer isso. Então, é o tipo de coisa que você tem que pensar bem aí o que você vai fazer, o que você vai pôr. Não vai ficar botando muita repetição, muito clone repetitivo, né? Repetido. E a gente tem que ter as repetições, sim, no máximo 9. Não é, você não vai fazer 100 clones do mesmo indivíduo para deixar guardado, né? Não faz sentido. Você pode fazer 100 clones se você estiver multiplicando para botar no campo, mas para deixar no banco de germoplasma, que é uma técnica cara, não, tá? O principal inconveniente é que a viabilidade desses órgãos estocados é limitada e devem ser regenerados com base inteira. Então, assim, você não consegue botar uma folha só lá no tanque criogênico e depois querer que essa folha vire um indivíduo. Você tem que ter todo já o protocolo, a folha vai induzir calo, calo vai regenerar a parte aérea, então que hormônio que eu ia colocar ali, como é que é esse protocolo. Então, você tem que saber todos os protocolos antes de começar a usar essas técnicas, tá? E aí, por fim, né, só fazendo um resumão agora, qual é a relação entre o homem e a natureza? O homem faz parte da natureza, ele é integrado, ele precisa da natureza para sobreviver. O homem não está acima da natureza. Foi o que eu falei, a gente depende da natureza, desde roupa, alimento, para a gente respirar, a gente precisa que a planta faça fotossíntese, a gente precisa lá que os manguezais façam a filtragem da água para a gente ter água minimamente utilizável, né? Então, a gente depende do ecossistema para sobreviver. O homem utiliza a natureza para sobreviver, e aí ele tem que saber utilizar de forma sustentada, não pode sair pegando feito louco tudo que tem ali no meio ambiente, porque dá dinheiro, né? Que o grande problema é isso. E quando acha uma função para uma planta, por exemplo, se a gente descobre que ele é medicinal, nossa, aí todo mundo sai coletando doido, né? Ou se ela tem uma característica industrial de interesse, sei lá, um fixador de perfume, sai coletando todo mundo louco, a indústria vem mesmo para cima, paga para a galera sair pegando essa planta, depois sendo coletada, até chegar à extinção. E eles ainda falam, pega a semente, que eu quero a semente, porque o cara não quer ficar voltando aqui no Amazonas, o cara quer pegar a semente e fazer a plantação dele, né, lá no estado dele. Quer ficar vindo, gasta dinheiro para ficar pegando coisa, né? Então ele já vem, já pega e já monta dele para lá, mas às vezes destrói tudo que tem aqui nessa vinda, né? Nesse meio tempo, mesmo porque os mateiros, os coletores, são pessoas pobres da comunidade local, não é gente que vem, que não é a professora doutora Milena que vem coletar aqui para a empresa X, né? Eles vêm, chegam na cidade, eu quero essa planta, onde é que eu acho? Pega lá para mim que eu pago, né? A pessoa vai lá e pega, né? Não tem, sem ter noção de como deve pegar, né? Sem ter noção que só pode pegar 25% da quantidade total que tem ali naquela área, enfim, né? Não conhece o funcionamento. Então, o homem precisa aprender a utilizar a natureza de maneira sustentada para sobreviver, né? Porque se ele destrói uma espécie, a outra, chega uma hora que o ecossistema não resiste, e o homem acaba morrendo junto, né? Aí a biotecnologia, a biologia de conservação ensina isso. E isso é uma coisa que vem acontecendo nessa nova geração desde pequenininho. Eu fui aprender as questões, estudar, né, questões de conservação quando eu estava na faculdade, né, que é que eu vinha estudar ecologia, educação ambiental. Eu não tive essas disciplinas enquanto eu era estudante, né, de ensino fundamental e médio, que era primeiro e segundo grau na época. A gente não estudava isso, a gente estudava outras coisas. A gente estudava ecologia, era ciclo biogeoquímico, cadeia alimentar, mas não tinha essa parte de conservação, né? Agora, minha filha, hoje ela tem 14 anos, ela cresceu aprendendo a conservar, né, a gerir de maneira sustentável. Então, uma coisa que eu acho muito engraçada, eu, tipo assim, ó, eu já aprendia, aí quando eu tô escovando o dente, eu fecho a água, mas eu não consigo tomar banho de água fechada. Ela toma, ela entra, ela molha, fecha a torneira, toma banho, aí depois ela se enxágua, né, ela fica brava porque eu tomo banho com a água correndo, né. Ou então ela chega para mim e fala assim, mamãe, a gente precisa dos lixos para separar aqui, orgânico, plástico. Eu falo, mas filha, aqui em Quari não tem fábrica de reciclagem. Eu falo, não interessa, fica mais fácil para o meio ambiente. E ela me faz ter as 4 latas de lixo, né? Então, assim, que é uma coisa que as pessoas da nossa geração não têm o hábito de ter em casa, né? A gente tem, porque os filhos da gente cobram da gente. Aí, a biotecnologia de conservação é a solução para grande parte desses problemas que são causados pelo homem, né? Então, se o homem vai lá e degrada, a gente, a biotecnologia corre lá, pega, recupera in vitro o animal,
vegetal e micro-organismo com muito sucesso, e animal consegue guardar espermatozoide, óvulos e embriões. Mas aí você precisa de sistema matriz, né, para gerar um embrião depois. E que o ambiente esteja adequado, né, para o embrião, o animal sobreviver depois. Bom, nós só precisamos convencer os economistas e políticos a conservar um pouco mais, a investir um pouco mais de cash no nosso trabalho, porque é muito difícil você trabalhar com biotecnologia de conservação e fazer essas técnicas pelo lúdico, né? Pelo bonito, pelo princípio vital de conservar por conservar. Eles só dão dinheiro se você estiver conservando porque aquela planta é medicinal, porque ela é olerícola, porque ela serve, porque ela tem alguma coisa que vai dar dinheiro lá, senão eles não deixam, não grana para a gente fazer isso, né? Então, ainda a gente tem que pensar em todo o sistema de conservação aliado à questão econômica posterior, para conseguir pegar a verba para poder fazer a conservação pela conservação do meio ambiente mesmo, né? Então, a última, né? Por último, o que resolve isso, né? Essa questão de degradação e tudo mais é a educação. A única coisa que vai resolver esse problema ambiental é a educação, tá? Então, eu deixo aqui essa frase de reflexão, porque eu vivo na minha casa com as minhas filhas isso, né? Ensine a uma criança que um conceito é correto e ela o tirar como certo pro resto da vida dela. Olha, fecha a água para tomar banho, fecha a água para escovar o dente, separe aqui os 5 latões, mesmo que não tenha reciclagem, que isso daí facilita o meio ambiente, entendeu? Ela entendeu que isso é certo, ela apreendeu, ela não aprendeu, ela apreendeu, ela tomou isso para ela, e ela vai viver assim para da vida dela, entendeu? Quantos adultos é necessário bater na mesma tecla, conscientiza, fala, 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 porque tem muita gente que é da minha idade, que não é tão velho, que não está nem aí para as questões ambientais, porque não seguiu para a área das biológicas, né? E aí acaba que acarreta, né, na consequência, né, de que é uma pena que a aprendizagem de que é necessário conservar o meio ambiente não ocorra pela dor na alma, de a gente olhar e ver uma floresta inteira sendo desmatada ou pegando fogo, você vê a população indígena vindo assim do meio do fogo pedindo socorro, né? Mas sim quando dói no bolso, porque começa a poluir, começa a dar doença respiratória, começa a acessar o sistema de saúde, começa a pagar, gastar dinheiro com remédio, aí sim a pessoa, opa, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos socorrer, né? Infelizmente é isso que acontece, a pessoa parece que não aprende, ela tem que sofrer a dor, né, para aprender a lição. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu agradeço a atenção. Eu posso ser encontrada no e-mail milena.fan.edu.br, que está meu LinkedIn, meu Lattes, meu Instagram e meu Face é Milena Malosso, só me chama lá que eu costumo responder, tá bom? Muito mais, eu estou à disposição, foi um grande prazer. Tchau, tchau.